Você me arruma uma folha branca, umas 3 folhinhas brancas, por favor, para eu escrever as coisas que eu quero aqui? Valeu, tá bom? Muito obrigado, viu? Alô, alô, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar com um pequeno atraso, mas é que tem que acertar uma série de coisas antes de começarmos. Mas eu gostaria de dizer uma coisa muito interessante a vocês antes de começar a aula, é que eu não aprovo muito esse tipo de aula, mas eu tenho muito prazer em dar aula a vocês. Na medida em que vocês têm participado bastante, sabe? Vocês têm dado assim a mim um alento muito grande de acompanhar a aula, né? Isso é muito bom. É uma aula que eu digo sempre a você, numa tarde de sexta-feira, mas é uma aula que não compromete, é uma aula cansativa, né? Então, nós vamos trabalhar assim. Eu prometo a vocês que nós vamos hoje concentrar um material bom de aula, de conteúdo, né? Já no dia próximo, dia 9, nós estamos encerrando praticamente, eu quero ver se encerro a matéria da prova. Se não encerrar, eu vou encerrar já no dia 16. É pouca matéria, mas eu faço questão de apresentar muito bem. Uma outra coisa também é que haverá um tópico da nossa aula, do nosso programa, que nós vamos discutir a questão do relacionamento médico-paciente. E como eu faço isso? Eu, geralmente, quando em sala de aula, eu exibo um filme muito bom, muito interessante. Eu o tenho em pendrive, né? E tenho também ele naqueles CDs, né? Os DVDs. Então, eu vou dar o nome do filme e vocês poderiam ver aí o link, não é? Vocês que o primeiro que encontrar o link passa para o grupo inteiro, né? Porque é um filmaço que vocês vão ver com muita vontade, sobretudo vocês futuros médicos. É uma história real em que trabalham 2 grandes atores, né? O De Niro, que hoje já é um veterano, né? Nesse filme ele até está mais moço, e aquele que se matou uns 2 ou 3 anos atrás, Robin Williams. Eu queria que vocês anotassem, eu guardei, o nome do filme é Tempo de Despertar. Tempo de Despertar. É um filme sensacional. Se vocês puderem tê-lo, tendo o link, vocês podem ter, porque eu usei todas as possibilidades de passar o filme aqui, mas não há possibilidade, né? Então, vocês vão ver o filme, nós vamos marcar o dia direitinho, todo mundo vai ver, aí nós vamos fazer um debate mesmo aqui, mesmo na nossa sala, discutindo alguns pontos interessantes, porque o filme, eu vou dizer a vocês, é muito bom. É muito, muito bom. É a história do Dr. Sayers. O Dr. Sayers, ele estava vivo, espero que ainda esteja vivo, até bem pouco tempo, né? E é um filme que mostra toda a trajetória daquele médico, que no final ele trouxe para a ciência uma colaboração muito interessante, que, lógico, vocês vão ver depois os reveses que ocorrem, mas que foi assim muito... É um filme que, para vocês terem ideia, uma vez eu passei esse filme aqui, a turma bateu palma, aplaudiu. E tem um outro depois. O outro depois é um filme que nós vamos apresentar, a influência da família na produção das doenças mentais. É um filme também autobiográfico, artístico sim, autobiográfico, mas é um filme espetacular também, tá bom? Então, nós vamos começar a aula hoje dizendo também o seguinte, uma outra nota. Professor, pois não, querida? O senhor escuta a gente hoje? Hein? Hoje o senhor escuta a gente. Eu estou ouvindo bem você. Ai, que bom, tá bom. É só para tirar dúvida. Olha, eu estou com uma caixinha, olha aqui, ó. Estou com uma caixinha aqui, tá vendo? Não tá, agora tá chique. Tá chiquíssimo. Mas eu estou na sala do professor Elcir. Estou pegando fluidos da inteligência do Elcir hoje. Né? Mas tá bom, muito obrigada. Muito obrigado, querida. Olha só. Monique, todo mundo muito legal, tá vendo? Leandro, pessoal, é a minha torcida, né? Sempre presente. Eu vou dar um tempo para vocês depois fazerem a chamada. Hoje nós vamos fazer aquela chamada clássica de chat. E vamos fazer o seguinte: toda dúvida vai para todo mundo pelo som. Depois, uma dúvida mais adiante, com esse tempo de chat, se você quiser mandar, muito bem, porque não podemos ficar toda hora olhando o chat ali, vendo perguntas, interrompendo, tá bom? Então, eu mandei para a Beatriz, né, um
um vídeo, né, do YouTube da Ana Beatriz Barbosa da Silva, que é autora daquele livro Mentes Perigosas, e fez vários livros, que é um livro sobre a questão do psicopata, em que ela vai discutir mais o borderline, que foi uma parte que nós apresentamos e que hoje eu quero concluir, porque eu trabalhei muito mais o psicopata, o borderline, eu deixei uns pontos ainda para nós apresentarmos agora. Eu não sei se alguém assistiu, quem assistiu tem ali um documento muito bom. Posteriormente será postado no AVA, mas quem puder vê-lo agora, vale a pena. É interessante o debate, a maneira como a Ana Beatriz coloca, é muito clara. O livro dela, esse livro, Mentes Perigosas, é um livro, apesar dela ser psiquiatra, é um livro que ela trata assim de uma forma até jornalística. É um filme muito, é um livro extremamente interessante. Tá bom? Então, eu vou começar discutindo com vocês a questão dos borderlines, apenas um ponto que nós não discutimos, né? É exatamente, vou chegar à base da coisa. O borderline tem uma questão de abandono muito grande. E quando nós avaliamos um paciente fronteiriço, borderline, nós geralmente devemos observar a história de vida dele muito de perto, porque muitas vezes ele fala de um abandono que é mera fantasia. Mas, como eu já lhes disse, a fantasia ela tem um impacto no psiquismo humano tal como a realidade. No final, um indivíduo que fantasia, ele sofre tanto quanto aquele que viveu. Então, eu sempre observei um fato. O borderline, muitas vezes, dos que eu atendi, todos os que eu atendi não tinham vivido problemas de abandono, mas traziam uma fantasia. Então, eles sempre vivem esse mundo. Você não vai me abandonar. Então, ela cria uma expectativa muito grande a você, que é amiga dela, o amigo dele, correto? E essa expectativa, no final, quando você não atende, ele tenta, de todos os modos, acabar com a sua reputação, né? Envenena você com os seus amigos de comum. Então, são pessoas muito difíceis, extremamente difíceis. Então, por que elas não conseguem manter, por exemplo, o namoro? Uma estabilidade, um namoro, um casamento, não conseguem. Na medida em que cria uma expectativa muito grande, sendo que o que eles trazem sempre a ideia, eu vou te abandonar antes que você me abandone. Então, eu tinha uma paciente que casou-se e o marido dela era um camarada extremamente cuidadoso com as coisas dela, sabia das dificuldades dela, mas ela só se sentiu bem o dia que ela começou a inventar uma série de coisas para que ele pudesse desistir dela. Correto? Não inventou nada de ciúme, mas ela começou a inventar coisas para que ele a abandonasse. No final, ele não abandonou. Ela, no fundo, um dia ele chegou em casa, ela tinha saído de casa. Então, eles não conseguem por isso. É que ela diz, eu vou te abandonar antes que você me abandone. Uma outra coisa que é importante dizer a vocês. É muito comum borderlines, muitas vezes, serem diagnosticados como bipolares. Eles não têm nada de bipolar. O que ocorre é que o borderline, quando ele tem um impacto assim, você é amiga dela, né? Você é amigo dele, você não atendeu às expectativas, o que vai ocorrer é que ele vai armar um circo terrível e depois ele entra num profundo, uma espécie de uma profunda culpa, uma culpabilidade muito intensa e se recolhe em depressão. Eis porque, às vezes, certos diagnósticos inadequados, né? Esses diagnósticos inadequados fazem com que o indivíduo seja tratado assim. Eu atendi um aqui que até internado foi. Eu me admiro muito que nenhum psiquiatra que o atendeu lá não viu que ele era um border típico, já que ele só faltou explodir a clínica. Ele criou confusões, porque eles criam muitas confusões. Correto? Eu atendi um outro paciente borderline que ele brigava muito com as namoradas, mas ele agredia fisicamente as namoradas. Era um problema para as famílias, a família da menina interferia, enfim, eles estão sempre em confusão. Tanto é que a pergunta que a gente sempre faz é o seguinte, você se mete muito em confusão? Foi o que eu atendi aí, o tal do bipolar, né? Ele me contou histórias, pois não?
Você está falando de borderline? A minha prima foi diagnosticada primeiramente com bipolaridade, e aí depois fizeram um diagnóstico melhor como borderline. Exatamente. E na aula passada você falou muito de que vocês costumam perguntar sobre como que era o comportamento na escola e tal. Exato, exato. E desde sempre ela foi muito brigona, assim, com todo mundo. Com todo mundo ela foi muito brigona. E aí quando chegou, assim, aos 18 anos, por aí, é que começou a piorar, né? Que aí veio para a família também. Ela começou a vir para cima da família. E aí que começou a busca pelo diagnóstico dela. Então, você veja, né, que na aula passada eu toquei esse assunto, foi bom você trazer seu testemunho, seu exemplo, que é um exemplo extremamente rico, né, que geralmente é muito comum haver diagnóstico errado. Então, a pergunta que se faz é isso, né? Esse que, como eu dizia, você se mete muito em confusão. E eu me meto muito em confusão. Um colega de trabalho dele, né, ele espancou o colega de trabalho, simplesmente, até hoje, ele não sabia explicar por quê. É o seguinte, eu tenho uma expectativa muito grande quanto a você, portanto, você não me decepcione, que vai ser para você uma decepção enorme. Uma outra paciente levou uma prima numa excursão, né, de navio, né, dessa excursão, mas uma excursão muito grande, daquela que se pega lá em Miami, então vai por aí tudo, para no porto até de Nova York, uma coisa, né, coisa muito interessante. E a prima dela levou, né, essa minha cliente, essa minha cliente levou a prima, quando chegou em Nova York, tomou um avião e voltou para o Rio, não aguentou ficar. E aí, com 24 horas de convivência, começou a bombardear a prima. Aí a prima aguentou até o primeiro porto, parece que foi o porto de Nova York, se eu não me engano foi, e lá se mandou, foi embora. Voltou para o Rio. Né? Então, era isso que eu queria mostrar a vocês. Né? Sempre são relacionamentos fracassados, repetitivos, repetem muitos relacionamentos, e sempre relacionamentos altamente tóxicos, destrutivos, abusivos. Né? Então, eu estou falando aí para muitos jovens como vocês, você conhecia uma menina, uma namorada, um namoro, ou mesmo uma pessoa que você está ficando com uma estabilidade, pensando em firmar um namoro, avalie certos comportamentos, que é muito perigoso você conviver com uma pessoa assim. E porque eles não vão te matar, em absoluto. Mas o prejuízo moral que você pode ter em função deles é uma coisa impressionante. Tá certo? Então, eu passo as perguntas, se vocês quiserem, para concluir, então, a questão do borderline. Alguém tem pergunta a fazer? Professor, essas pessoas com borderline têm consciência de que estão ou tiveram uma crise? Como, por exemplo, quem tem ansiedade, sabe? Eles sabem, porque hoje em dia, eles são diagnosticados, sendo maiores de idade, eles sabem. Eles sabem. Eu tenho um cliente que se trata comigo, ele chegou logo, sentou com esse eu quero tratar com você, mas quer dizer, eu sou border. Né? Eu sou borderline. E ele, então, sabendo disso, ele tem trabalhado muitas coisas dele, mas sempre tem deslizes. Volta e meia tem deslizes. Por exemplo, uma coisa boa, está 1 ano no mesmo emprego, hein? Há 1 ano. Ele não parava dias. A mãe dele me telefonou dizendo, impressionante, ele está há 1 ano no emprego, coisa que ele não ficava. As confusões dele é bar, né? Ele não pode chegar num bar, tomar uma cervejinha, começa a puxar confusão no bar. São essas questões, né? Que eu digo. Bem, não sei se alguém aqui acompanha a Fazenda, mas a Raíssa tem transtorno borderline. Eu não acompanho por falta de tempo, mas depois alguém pode aí assistir e chegar à conclusão. Já vi que o filme agradou alguns colegas, muitos gostaram do filme, né? do filme mesmo, o vídeo apresentado pela Ana Beatriz. Então, eu gostei muito. Vocês vão vendo que vocês vão gostar. Ela debate muito isso. Agora, a taxa de suicídio é um pouco preocupante, viu? É 10% da população. Poxa, professor, é pouco. Não é pouco, 10% da população é bastante. Né? Então, para cada 100 borderlines, você pode ter aí 10 que não tentam, matam-se. Né? Matam-se. Tentativa tem alguns. Eu estou falando suicídio completo, né? Um suicídio consumado. Né? Matam-se. Né? Geralmente, enforcamento, salto
de louca. A Ponte Rio-Niterói, então, é um palco de grandes suicídios, e de lá suicidou-se um rapaz que era diagnosticado, cliente de um psiquiatra amigo, que era borderline. Ele deu um show antes de pular, ficou todo mundo, para, não pula, não pula. Ele ficou se mexendo lá, daqui a pouco saltou e morreu. Né? Do vão central, só escapou até hoje uma pessoa. Dali todo mundo morre, porque já morre no meio do caminho. Né? Já morre no meio do caminho. Então, aqui eu vi, ela tem uns surtos muito doidos. Você tem que entender, ouviu, colega? Eu não sei quem perguntou, mas foi a Raquel. Mas, Raquel, veja bem, você colocou uma coisa sobre a Raíssa. Ali nesses Big Brothers, nesses shows, né, que tem, não é? Geralmente tem muita histeria, entende? Pessoas muito histéricas, que intensificam demasiadamente seu sofrimento e sua dor. Então, como aquilo é um prêmio muito alto, eles brigam muito. Porque vocês sabem que pessoas trancadas num lugar, por um tempo prolongado, eles começam a apresentar muito disso. Buscar o outro, projetar seus ódios no outro e tentar destruir o outro. E, inclusive, no final, já não é nem mais competição para derrubar a pessoa, criar dificuldade na pontuação final. Mas é muito mais um desejo mesmo de ferir depois. Mas você fica notando, né? Se ela começar a entrar em confusão hoje, depressão amanhã, você pode ter certeza que aí você vai ver que tem todo um contorno borderline. É muito comum. É como uma coisa, eu vou fazer uma aberta geral, vou fazer uma confusão geral e depois eu vou entrar em depressão. Né? Tá bom? Então, seu borderline é isso. Eu deixei para complementar, porque eu mandei para a Beatriz o filme, o vídeo, queria que vocês vissem, e para dar um fechamento, porque é um assunto moderníssimo. Olha, esse meu telefone está me enchendo o saco. Você me tem licença um instantinho? Então, como eu dizia a vocês, é um assunto muito moderno, muito importante, e mais ainda, teve o testemunho de uma nossa amiga aí, que disse que a prima foi mal diagnosticada. Eu quero dizer a vocês que uma das minhas especialidades é psicodiagnóstico, né? Eu sou diagnosticador também. Muitas vezes vem a mim pessoas lá para eu dar um diagnóstico. Então, esse rapaz que esteve internado tudo, eu tive com ele 2 entrevistas, deu um diagnóstico e ele hoje está acompanhado, está indo muito bem, felizmente. E tem um outro, esse está acompanhado, e tem esse que está sustentando um emprego há 1 ano. Agora, namoro, não adianta. Namoro não dá. Ele foi ver uns 5 meses com a menina, ele acabou com a menina. Conseguiu destruir totalmente, não é, a relação, e a própria menina, que ficou no final uma pessoa sintoma dele. Ficou pior que ele. A outra ficou muito confusa, e ele mesmo contando isso é um fato muito interessante. Uma outra coisa que eu queria lhes apresentar, voltando à personalidade, é um tema muito interessante, que é a questão da mudança de personalidade quando sofre alguma lesão numa área específica do cérebro. Há muitos e muitos anos, nos anos 20, 30, mais ou menos, um neurologista português de nome Egas Muniz introduziu o eletrochoque, a eletrocondutoterapia, o ECT, né? Em que ele usava 2 eletrodos. Isso visava melhorar muito o quadro dos pacientes, né? Mas, infelizmente, anos depois, o choque, que chama choque elétrico, a eletroconvulsoterapia, foi muito usada para punir pacientes, né? Paciente muito agitado, porque a eficácia, hoje em dia, da eletrocondutoterapia é exatamente o tratamento de depressões altamente refratárias, a saber, depressões que não respondem com medicamento nenhum. Então, se faz hoje, modernamente ainda,
com critérios, né, um protocolo extremamente ético, ainda faz. Inclusive, modernamente, eu vim a saber que está se fazendo só com eletrodo, porque os dois estavam trazendo alguns transtornos de memória no paciente. Eu dando uma aula sobre isso, aliás, foi uma espécie de uma mesa redonda, e um rapaz que estava lá, que era estudante de medicina, inclusive, disse para mim que o pai dele estava sendo tratado por esse método, né? E teve ótimos resultados. Então, a eletroconvulsoterapia, eu quero dizer a vocês, é muito mal falada. Essas pessoas tomam uma posição antimanicomial, falam muito, abaixo, eletrochoque, não é? A eletroconvulsoterapia, mas não sabem eles que modernamente ainda se usa e com alguma eficácia. Mas é preciso dizer a vocês que poucos psiquiatras gostam de aplicá-lo, e os que sabem aplicá-lo hoje modernamente fazem curso, fazem até pós-graduação, né? Eu conheço uma que foi à Inglaterra fazer todo um curso para trazer toda a expertise, né, do britânico nessa área do eletrochoque, né? Então, esse mesmo Edgar Muniz foi o que fez a cirurgia chamada leucotomia, também conhecida como lobotomia, que é cortar aqui na lateral, na área frontal, e tirar a substância branca. Daí, branco, né? Leucotomia, tirar a substância branca, mas o que ocorria? No momento que se operava o indivíduo assim, mudava a personalidade totalmente do indivíduo. E, às vezes, também, a lobotomia, que é uma fase, tirava um pedaço de tecido ali, paralisava a pessoa. Então, começou a observar-se que essa área frontal, correto? Também conhecida como Fraser chama de pré-frontal, eu gosto de chamar pré-frontal, é uma área responsável pela capacidade que nós temos de planejamento, a capacidade que nós temos de pensar no futuro, de organizar a nossa vida. Então, essa área aqui tem uma capacidade muito grande executiva sobre o córtex, né? Então, notem que se houver uma lesão qualquer, há uma mudança de personalidade. Mas isso aí ficou praticamente paralisado, né? Parou-se, eu me lembro que até a década de 50, se eu não me engano, ainda se fazia no Brasil muitas leucotomias, muitas lobotomias. Quando era bilateral, o sujeito, a lobotomia bilateral, estava sujeito em vida vegetativa, né? Para pacientes com quadros de mais agitação e tal. Então, quando em 1990, precisamente, um presidente da República americana, chamado George Bush, que foi pai do sucessor dele, o filho dele, depois, pegou todo o dinheiro que seria para compra de armamento e pediu que se investisse tudo no cérebro, que foi a década do cérebro, né? A década de 1990 foi essa década, por quê? Houve um avanço da neurociência. Vários e vários jovens começaram a querer fazer residência na área da neurocirurgia, da neurologia, né? Vários jovens estudando também a biologia, a biomedicina, muito foram para essa área do cérebro, o que foi muito importante. E, de repente, começou-se a fazer uma pesquisa em cima de um caso que ocorreu no século XIX, mais precisamente em 1852, se eu não me engano, nos Estados Unidos, o caso do Phineas Gage, né? Phineas Gage, eu não sei se eu tenho uma folha para escrever aqui para vocês. Aqui tem, tá aqui. Eu vou escrever como é que se escreve aqui. Eu estou sem quadro aqui hoje, eu estou na sala biologia. Phineas Gage, é assim, ó. Estão vendo? Tá lá. Tá vendo aí? Estão conseguindo ver? Estão, né? Olha lá, Phineas Gage. Distanciar um pouquinho mais, fica melhor. Phineas Gage. Deu para ver. Né? Gage é G-A-G-E, não é? Phineas Gage. Esse caso foi muito interessante. Então, os neurocientistas americanos, sobretudo um notável neurologista português, de nome Antônio Damasio, né? E ele, a mulher dele, que é americana, ele é português, ele trabalha
uma parte em Portugal, uma parte nos Estados Unidos. Atualmente ele está numa universidade, em 2 universidades americanas. É um renomado neurocientista, dedicou-se demais a esse trabalho do Finis Gage. O que ocorreu com o Finis Gage? Quando os Estados Unidos começou a trabalhar o avanço leste-oeste, criou-se também muitas linhas, né, férreas, estradas de ferro. Né? E as estradas de ferro passavam por áreas que eram com muita pedra, pedreira, etc. Então, tinham que sempre bombardear a dinamite para passar o trilho. E o Finis Gage, ele era o quê? Ele era um socador de pólvora, correto? Então, primeiramente, um funcionário jogava o rastilho de pólvora, vinha o outro jogar um rastilho de areia, e agora o Finis, então, socava a areia, né, para acomodar o rastilho, porque no momento que acendesse, ele ia até lá a pedra. Eis que, de repente, ele está socando e se distraiu com alguma coisa, né? Nessa distração, ele soca, mas quando ele soca, não tinha areia. Então, ele fez um efeito explosivo e a lança que ele tinha, que tinha um diâmetro considerável, pesava, se eu não me engano, cerca de 40 quilos, mais ou menos, em ferro, uma espessura, atravessou ele por aqui, ó, saiu aqui. Tá? Aqui vocês vão ter exatamente aqui, nessa foto, que vai depois, não tive tempo de preparar em slide, mas vai depois estar na... Depois vocês estão vendo o crânio dele. Está vendo aqui? Esse é o crânio dele mesmo, né? É o crânio dele mesmo. Vejam lá o buracão que saiu, não é? E depois aqui tem uma simulação que é mostrando exatamente, vocês devem estar vendo a barra, né? A barra passando aqui, ó. Aqui nessa área aqui, ó. Né? Atravessando, né? Lesando a área. E depois aqui, num corte do cérebro, mostrando a barra lesando 2 hemisférios. Mas na área pré-frontal. Compreenderam bem? Alguém quer fazer uma pergunta? Estão vendo bem direitinho? Isso vai depois para... Vou ver se coloco o mais rápido possível, porque só hoje eu preparei esse material que eu tinha em livro, então fiz a seleção. Né? Se quiser, eu dou um tempinho. Você pode até fotografar isso no seu celular, para tê-lo aí. Né? Finis Gage é o caso. Bem, o que ocorreu é que a pesquisa foi feita e agora foram analisar a personalidade desse homem. Era um trabalhador eficaz, um homem de responsabilidade, né? Foi salvo, né? Tiraram a barra de ferro dele, ele ficou só com o olho lesado, não houve comprometimento cognitivo, não houve nenhum comprometimento psicomotor grave. Ele só teve uma lesão do olho, porque passou pelo assoalho aqui, né? Essa área aqui, ventre medial, acho que vocês estudaram isso, e lesou um olho. E ele tinha um leve mancar, muito pequeno, que pode ter sido uma lesãozinha no ar. Mas uma coisa que é importante demais, não sei se vocês já estudaram, as áreas de Wernicke e Broca, né? Wernicke pesquisou na Alemanha e Broca, ou Broca italiano, mas o francês chama Broca, que ele era francês, na França, pesquisaram 2 áreas. Nunca se conheceram, nunca se viram. Então, você sabe uma área específica para a sala, que fica no hemisfério esquerdo, e uma área para a compreensão da fala. A lesão passou por aí, e ele não teve nada na área da fala. Foi uma outra pesquisa interessante, mostrando que muitas vezes, então, certas áreas que são lesadas, pode haver uma substituição por uma outra área. É o que se chama de plasticidade neuronal, neurológica ou neuroplasticidade. Né? No caso dele, não houve qualquer problema nessa área. Tá? Então, o que ocorreu com ele agora? Olha só. O caráter dele, nós já sabemos que é o caráter, o aspecto social da personalidade,
a forma pela qual ele tinha relacionamento social se tornou péssima. Ele ficou irresponsável, ouviu? Não se firmava emprego, durante muito tempo arrumou um emprego no circo para mostrar a barra que atravessou a cabeça dele, todo mundo aplaudia, né? Depois ele esteve no Chile, aqui, na América do Sul, como cavalariço, trabalhando numa coisa de cavalos. Voltou para os Estados Unidos e morreu numa briga de botequim, porque no final ele também foi direto para o alcoolismo e teve uma morte horrível. Mas o que é importante das pesquisas neurocientíficas sobre o caso Phineas Gage é que, né, aquela ideia de áreas específicas de cérebro, isso precisou passar por uma grande revisão. Correto? Uma revisão muito grande. Hoje vocês vejam bem que o enfoque neurocientífico dessas questões está muito moderno, muito dinâmico e já se vê as coisas de forma diferente. Então, criou-se uma coisa que toda vez que houver um acidente que tenha essas características, né, transpassado, com lesão da área pré-frontal, né, em que o indivíduo perde a capacidade, por isso que fica totalmente irresponsável, né? O irmão de uma amiga minha, aliás, uma grande amiga que eu tinha porque há muitos anos não a vejo, né? Era mais da época ainda pré-universitária, tempo do colegial, né? O que chamam de médio hoje, né? O irmão dela, anos depois eu a encontrei, o irmão dela, ele, numa motocicleta, não é? Sofreu um acidente e bateu violentamente num poste de concreto e bateu essa área aqui. O irmão dela mudou totalmente a personalidade. Para a irresponsabilidade, tinha um emprego no Banco do Brasil, foi aposentado pelo Banco do Brasil, porque não tinha mais condições de trabalhar. A mulher dele, com 2 filhos, separou-se dele, foi morar em São Paulo, porque não havia família que aguentasse o nível de irresponsabilidade dele total. Ele uma vez entrou numa loja, comprou uma televisão, né? Pagou uma entrada e depois não tinha dinheiro para pagar o resto. Mas como é que a gente vai pagar isso? Nós estamos sem dinheiro. Aquela coisa toda, né? Então, começou daí ele fazendo confusões criando muito problema, porque ele ficou muito confuso, né? Então, é um caso que vocês vejam a matriz de Phineas Gage. De modo que a matriz de Phineas Gage, repito, é isso. Lesões de área pré-frontal que causam alterações muito sérias da personalidade. Muito sérias, muito sérias. Já se tinha visto isso pelas operações do Dr. Egas Muniz, né? Que mudava a personalidade. Quando agora, nos anos 90, havia dinheiro, porque essas pesquisas custam muito dinheiro, né? Você imagina 3, 4 universidades trabalhando só numa coisa dessa, pagando, tudo. É uma pesquisa muito cara. Mas, então, essa matriz de Phineas Gage, até hoje tem. Por exemplo, de vez em quando ocorrem acidentes, né? Acidentes em construção civil é muito comum. Indivíduo que tem, por exemplo, tem transpassado um vergalhão. Então, geralmente, faz a cirurgia, geralmente a pessoa é acordada, porque o tempo todo está se perguntando a ele, né? Tira-se a barra e depois ele fica um mês em observação. Muitos dos casos não houve alteração de personalidade, ou seja, não houve lesão importante dessa área, né? Mas quando há lesão importante, aí cai na matriz de Phineas Gage, já sabemos, vai haver alteração de personalidade. E muito dificilmente essas pessoas vão continuar trabalhando. As áreas de Brodmann, o Felipe, na área pré-frontal, haveria área de Brodmann aqui, né? Vamos pegar aqui assim, por aqui, né? Eu estou falando, nós falamos Wernicke, né? Wernicke e Broca, né? Fala, né? Brodmann, aqui não sei, não saberia dizer a você, no momento, alguma coisa. Se você puder pesquisar, até para mim mesmo, agradeço, né? Tá bom? Então, estamos aqui com o caso Phineas Gage.
eu espero que tenha sido importante para vocês, que é um assunto que eu acho muito rico para um aluno de segundo período começar a ver o que se faz em termos da medicina, né? O que se tem de moderno, o que é importante, e vocês vejam que sempre, 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 a avaliação do homem vai ser sempre muito global, né? O homem na sociedade se comportando agora de uma forma inadequada, o homem no trabalho, o homem na vida, enfim, você não examinou o homem só ali, não, olha só. Operou, solta o bicho. Não. Hoje, naquela época, então, já se fez esse trabalho. Até hoje não se sabe como se tirou a barra de ferro da cabeça do Phyllis Gates. Né? Numa época ainda que você não tinha esse nível de asepsia, de anestesia que temos hoje. Né? Mas os estudos feitos nos anos 90 foram fundamentais. Tá bom? Estamos claros nisso? Então, agora vem um outro tema de aula, que vamos falar naquela questão mais daquela complexidade, saúde e doença, né? Que eu fiquei de conversar com vocês. Mas peço, por favor, vocês podem colocar alguma coisa. Mas isso não poderia ter sido gerado um sentimento de revolta no próprio, você diz, Monique, no Phyllis Gates? Né? O sentimento de revolta do Phyllis Gates é o que eu digo. Eu não sei se é do caso do Phyllis Gates, mas se for, ele agia de uma forma extremamente leviana. E é claro que uma briga de bar, né, por bebedeira, pode ser por um desentendimento qualquer. Né? Mas não, a alteração de personalidade é a personalidade global. Ela é como se, eu sempre chamo, ele ficou inteiro, não teve déficit cognitivo, quer dizer, não sofreu nenhum atraso, retardo mental, mas ficou com um caráter degenerado. Né? Sim, digo que ele fica irresponsável, assim, corrigiu, irresponsável, totalmente irresponsável. Né? A revolta, não. A irresponsabilidade é em função do seguinte, quando você perde isso aqui, ouviu, Raquel? Monique ou Raquel? Monique. Você perde totalmente a capacidade executiva do córtex, né? Essa capacidade de você planejar, de você se organizar. Você saber que amanhã você tem uma prova, então você vai preparar-se para a prova. Né? O planejamento que você vai fazer é o seguinte, quando eu tiver minhas pequenas férias desse ano, eu pretendo visitar uns parentes, não sei onde, ou então eu vou aproveitar esse tempo para fazer uma outra coisa qualquer, então eles perdem totalmente. Né? Eles são capazes, eles ficam num nível extremamente irresponsável. Você imagina um século XIX, 1800 e pouco, um homem que sai dos Estados Unidos para no Chile. Você imagina como foi isso, né? Hoje você sai daqui do Rio de Janeiro e vai a Santiago de ônibus. Mas naquela época, vocês parem para pensar, né? Não havia avião, não havia... Como ele chegou ao Chile? Então, eles ficam largados no mundo, totalmente largados. Tá certo? Então, sim. Tá ótimo. A irresponsabilidade é muito grande. Inclusive, muitos estudos se faz cada vez mais a nossa área pré-frontal ou frontal é cada vez mais estudada. Correto? Correto? Quer dizer, a ausência de serotonina nessa área traz quadros de depressão, etc. Tudo fica muito aqui. Né? Porque ele faz a capacidade executiva do córtex. E você sabe, toda e qualquer lesão cortical faz com que haja um avanço das áreas subcorticais, da área subcortical. E, nesse caso, é uma invasão límbica do sistema. Então, por exemplo, o indivíduo, quando sofre certas lesões de córtex, ele pode ter uma coisa que se chama sequestro da amígdala, quer dizer, da amígdala límbica, que é que dá essa impulsividade, essa agressividade, não é? Então, o indivíduo fica muito mais agressivo, fica muito mais irritado, não é? É por aí. Por isso que vocês vão aprender depois
quando examinar um paciente que tem uma lesão, não é? Quando você vê um acidente de automóvel, etc., o médico, né? A primeira coisa que ele faz é o quê? Tira o sapato do paciente e faz aquele teste para ver se tem reflexo de Babinski, não é verdade? Então, sabe-se muito bem que um reflexo de Babinski, em condições otimistas, ele é inibido em função da maturidade neuronal com 6, 8 meses. De modo que um jovem de 19 anos que se apresentar Babinski, é sinal que ele tem o quê? Lesão cortical. Houve lesão cortical, então o dado límbico, o reflexo límbico, se apresenta. Então, o que se faz? Vai no olhinho dele lá com a lanterninha, vê lá se tem midríase e, se tiver, parada cerebral. Né? Entenderam bem? É por aí. Então, isso vocês já estudaram aí, vou estudar para o professor Luciano, já estudaram, né? Mas vamos lá. Vamos à nossa aula, que hoje é uma aula que vai dar a vocês, nós vamos estudar agora esses aspectos psicológicos que envolvem muito a questão da doença, da saúde, do paciente doente, do paciente saudável. É um assunto extremamente importante, porque eu sempre tenho visto que vocês já estão envolvidos em PAP, né? E é sempre bom, né, vocês já, nessa rotina de PAP, começaram a observar certos aspectos também de nível psicológico desse paciente doente. Né? Então, a primeira coisa que nós vamos mostrar é o seguinte. O conceito de saúde, né, não é somente a integridade psicofísica. Você, lógico, quando você tem integridade psicofísica, você tem melhor padrão de integração social, integração cultural. Então, você fica preparado, quando você é saudável, você está ligado, né, a tudo que está, ao mundo que está ao seu redor. Então, hoje, quando nós vamos falar de saúde, nós podemos ter a visão organicista, fisiológica, de que a visão deve ser meramente fisiológica. Nós não podemos reduzir o homem ao biológico, não é? Então, a patologia, a doença do nosso paciente, não pode ser avaliada do ponto de vista somente psicológico. Porque no momento que ele adoece, você vai ver que é um comprometimento dele da vida de relação com tudo que está ali. Correto? Então, ele pode ter o quê? Uma gripe forte. Ele vai faltar ao trabalho, ele vai ficar debilitado. Enfim, você vê que a doença, se você tiver um enfoque meramente fisiológico, que não tomou um remedinho, né, vitamina C, analgésico e cama. Sim, claro, mas temos que ver sempre como isso ocorre. E temos que ver aquela ideia, como o paciente A reage e o paciente B e C. Porque cada paciente tem um tipo de resposta. O caso de duas gêmeas idênticas, relatado por um médico. As duas apresentavam o mesmíssimo quadro patológico. Né? Uma reagia, idênticas, hein? Uma reagia de forma diferente, muito diferente da do outro. Para você observar aquela ideia de como cada um vai dar uma característica a essa doença. Então, não podemos mostrar o seguinte, a medicina hoje, felizmente, não mais abre mão de ver o homem global, o homem total. E o homem total, repito, é esse homem bio, psico, sociocultural. Ele é tudo isso. Correto? Vocês estão observando aí um momento muito especial, como vocês estão vendo que uma determinada pandemia, o impacto que ela está tendo social, econômico, cultural, uma coisa absurda. Né? E nós vamos avaliar, então, aquele que contraiu, né? Ele está inserido nesse caos também. Né? Ele pode estar num país, num estado, com falta de UTIs, e por aí vai. Né?
Então, isso é importante demais. Esse ponto, então, eu peço a vocês muito cuidado. Nunca deixe de ver. Você vai olhar, você vai visitar uma família muito pobre no lugar. Então, você já tem um condicionante cultural. Você vai observar que as pessoas são subescolarizadas, foram pouco escolas analfabetas. Você vai ter que ter uma abordagem muito simples, muito básica, para fazer sua anamnese, suas perguntas simples demais, né? Você não vai poder chegar e dizer assim, a senhora está com cefaleia? A senhora, por acaso, tem apresentado quadros de flatulência? A senhora tem dores de cocô de direito, por favor? Né? Então, você vai ter que reduzir a um nível em que você possa ter acesso ao paciente. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque é o seguinte, quando você tem uma visão muito reduzida ao fisiológico, você corre o risco de ter um paciente que é vítima de uma coisa chamada medicalização. Então, ele não é tratado, ele não é medicado, ele é medicalizado. Medicalização difere de medicação. Vocês querem ver um exemplo bem interessante, está invadindo famílias. Famílias. O tal do TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que pode ser desatento e hiperativo, 2 tipos. Ou então o tipo misto. O menininho deu um pontapé no coleguinha. Na fila da merenda, empurrou o outro coleguinha. Na sala de aula, levantou 3 vezes. É TDAH. A professora comunicava a família levava um determinado profissional, tacava Ritalina na criança. Metilfenidato, Ritalina. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não é? A medicalização... Muito obrigado. Duda, me traz 2 folhinhas brancas, porque eu escrevo uma coisa, vou mostrar algo aqui. 2 folhinhas brancas, te adoro, viu? Obrigado. Quer caneta também? Não, caneta eu tenho, moça. Tá aqui. Obrigado. Estava falando com aqui a 4 do instantinho. Então, entenderam bem? A medicalização é terrível. Amigos, já viu que tem gente tomando Rivotril nesse país? Hein? Professor? Quer falar? Sim, licença. Quer falar, Thales? Oi? Quem quer falar? Eu, Ara. Sim, deixa eu aumentar a caixinha. Pode falar. É só um comentário que, período passado, na aula de Humanidades, nós tivemos um texto para ler sobre medicalização e a professora passou um vídeo também muito interessante, falando sobre como estava aumentando as crianças diagnosticadas com TDAH no Brasil. É uma coisa impressionante a medicalização, né? Outra coisa, uma vez eu atendi uma paciente que estava se tratando há 2 anos de depressão e ela estava aniquilada totalmente. Então, o que eu fiz, né? Desde o início do meu trabalho, eu parti para o psicodiagnóstico, mas sempre com uma preocupação de ver onde estava a depressão daquela mulher. Era uma mulher triste. Uma mulher triste. Nunca foi depressiva. Nunca foi depressiva. E já estava 2 anos tomando antidepressivo, né? Tricíclicos. Quer dizer, não tomava nem os inibidores seletivos, coisa mais moderna. A mulher vivia, coitada, apática, tendo licença de trabalho. Não tinha, por favor, tristeza, todos nós temos. Luto, todos nós temos direito. E o luto não é só pela morte do ente querido, quando a gente se separa, quando alguém que a gente ama muito nos deixa, quando a gente é dispensado de um emprego que a gente dedicou toda uma vida, isso é luto. Que uma vez trabalhado, elaborado, isso é superado. Mas não é melancolia. Do luto para a melancolia, há uma diferença enorme. Então, você pode ter tristeza, você pode hoje mesmo ter acordado um pouquinho triste. É saudável. Haver tristeza por uma razão, poxa vida, nada está dando certo. Agora, depressão é uma coisa muito mais séria. Eu acho que eu vou contar a vocês que eu fiquei muito constrangido, porque
ela me vai ao psiquiatra e diz assim, olha, o Adilson, eu conheço o psiquiatra, contei isso a você, né? Acho que contei? O psiquiatra, aí, eu não sou depressiva, não. O cara ficou comigo, olha, zangado. Mas eu mandei ela ser examinada por um outro psiquiatra. O psiquiatra deu a ela um ansiolítico. Né? Deu uma prazolão só, mais nada. Ela nunca foi depressiva. Então, a medicalização é isso aí. Deu um tracinho, uma coisa qualquer. Então, metilfenida, Ritalina, não. Em primeiro lugar, você para diagnosticar um TDAH, precisa de uma observação maior, precisa ouvir muito bem a mãe, as pessoas que cuidam da criança, precisa muito ouvir o retorno que está sendo dado pela escola, né? Pela professora que está ali todo dia com a criança. Né? Isso é importante. Aqueles avós que ficaram com ele no final de semana, né? Que às vezes os avós fazem observações que vão em conta aquelas observações que foram feitas pela professora, por você mesmo em casa. Mas agora não é possível, né? Todo mundo, qualquer criança, você vê que no tempo, antigamente, se chamava de disritmia cerebral. Né? Chamava-se de disritmia cerebral. Depois, na década de 70, deu-se um nome mais pomposo. Disfunção cerebral mínima. Quando fazia lá um eletro, dava uma coisa mínima. Depois criou-se esse nome, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que a medicalização maior foi aí. Claro que a medicalização já estava acompanhando desde o tempo da disritmia. Eu já notava que certas crianças estavam tomando medicamentos que não tinham nada a ver com aquele problema. Correto? Então, eu peço a vocês muita atenção, porque aí vocês estão entendendo agora como, de repente, existirá um quadro que a gente chama de iatrogenia, né? É adoecer o paciente pelo tratamento. Isso é iatrogenia. Vou escrever aqui para vocês, ó. Você adoece o paciente pelo tratamento. Né? Então, repare, quando você capta o paciente em tudo que está ali, você vai ver agora o quê? Vai evitar a medicalização. Então, uma criança que é agitada, dá pontapé em coleguinha, etc., isso faz parte. Vamos ver o contexto, vamos contextualizar essa criança para ver se realmente é isso. Agora, eu sou pediatra, né? A mãe se queixou, vou lá e contar. E você vê que a Ritalina é receita amarela, né? Uma controlada. Gente, poucos médicos estão usando esse receituário amarelo, né? Tá claro, então? Uma outra coisa que eu acho que é importante também é o seguinte: na medicina, você tem dois pontos de vista, né? O ponto de vista do paciente, o ponto de vista de quem sabe o assunto, que é o médico. Mas é importante que você dê importância a esse ponto de vista do paciente. E é claro que você deve ver que ideias ele tem a priori, quer dizer, com antecedência, sobre doença, sobre tratamento, sobre o que ele possivelmente pode ter, né? Para que você também não ignore esses dados do paciente, acreditando que ele é muito ignorante, que ele não sabe nada de medicina, e você pode, de repente, também medicalizar esse paciente. Então, é importante que você tem que entender qual a representação que o paciente tem do corpo dele. Qual a importância que ele se dá como ser humano. Vou dar um exemplo a você. Um velho amigo do meu pai, por fumar muito e beber muito, contraiu um câncer de boca, infiltrado, perdeu uma parte da língua, ficou falando tanto, a boca ficou meio torta. Continuou bebendo e continuou fumando.
Meu pai uma vez foi, rapaz, sabe o que ele disse? Mover para mim é lucro, cara. Já vivi muito, né? Pois não. Maria Eu finalmente ganhei minha piscina. É o filho de alguém, o primo de alguém, o sobrinho de alguém falando aí. Mas, claro, então vocês vejam bem que essa ideia, né, que eu sempre coloco, qual o conceito que a pessoa tem de saúde, né? Você é um profissional de saúde, eu sei que vocês vão ser bons profissionais de saúde, mas qual o conceito que aquele cara tem de saúde? Como é que você poderá, né, orientá-lo para um trabalho sério, um protocolo bom de diabetes, se ele não tem a mínima ideia, né, do que seja o diabetes, do mal que aquilo possa causar, e que você vai informá-lo, mas se ele tiver algum conhecimento que ele acumulou, fundamentado no relacionamento cultural que ele tem, não muda nada. Não muda nada. Entenderam o que eu quis dizer? Então você vai dizer para ele o seguinte: olha, seu fulano, o senhor, por favor, corte o doce. O senhor está com 560 de glicose, de açúcar no sangue. O senhor sabe o que é isso? Eu sei, eu tenho uns amigos que têm isso. Sim? Era bom o senhor evitar, por exemplo, doce, carboidrato. Aí a hora que você pode ouvir: doutor, eu não vou abrir mão da minha cerveja, não. Não. E mais, não sei comer sem farinha de mandioca, adoro comer feijão com macarrão. Aí o cara tem uma vida, uma dieta riquíssima em carboidrato. E aí, meus amigos, vou dizer a você, o que melhor você pode fazer é preveni-lo. Né? Mas não vai adiantar muito, não. Eu tinha uma vizinha, entre nós, um velho professor que morou num condomínio no Rio de Janeiro, de muito bom nível. Não sou rico, por favor, não sou rico. Ainda não fiquei, estou querendo ficar, tenho jogado a Mega Sena de vez em quando, mas não passa nem por perto. Mas então, eu tinha uma vizinha com formação, né? Era uma professora, pedagoga, né? E era uma diabética de Lima, mas aquela diabética brava. E uma vez esse casal nos convidou, né, para um almoço lá na casa deles. Eu fui, né, um churrasco, reuni uns vizinhos que eram mais ligados, assim, e tal. Foi até muito bom. E ela contava, né, que era diabética, era hipertensa. Dizia: olha, médico não sabe nada, ó. Fumo mesmo. Ele diz para mim: eu fumo mesmo, entendeu? Eu adoro meus pudim, fiz até um pudim, disse: vou comer esse pudim. O marido dela para mim disse assim: professor, olha só, a minha mulher chega a 500 e tanto de glicose, 600, sei lá quanto. Sempre assim, sempre assim. Bem, os anos passaram, eles foram morar fora, o marido tinha um cargo federal, mudaram de estado, e o filho dele veio nos visitar. A mamãe perdeu o pé. Teve um problema de retina do olho esquerdo. Quer dizer, ela teve uma retinopatia diabética. Perdeu um pé em função disso aí. Quer dizer, ia ao médico, para o médico medicar, ele debochar do médico. Então, essa ideia que a gente chama de ideia a priori, é difícil você acabar, viu? É difícil. Eu conheço uma médica que diz para mim o seguinte: sabe o que eu faço? Eu amedronto o paciente. Mas eu digo a ela sempre: ele já está pronto para isso, ele não tem medo que você vai contar a ele. Se fazer assim: olha, o senhor vai ficar cego. Ele diz: vou ficar cego no futuro. Meus amigos, guardem isso também. Ninguém substitui o prazer de agora pela dor de amanhã. Se o cigarro está prazer agora, estou fumando agora. Se o câncer vier, vem amanhã. Não vem agora. Entenderam bem? Isso é bom para vocês.
fazer aí uma saúde da família. Isso aqui é fundamental. Isso é o aspecto psicológico da doença, que no curso médico, depois vocês vão ver esse enfoque que eu estou dando já desde o segundo período para vocês. Eu dava no terceiro. Né? Quando eu entrei aqui, eu dava no quinto e no nono, que estavam fazendo acerto de grade. Depois foi para o terceiro, agora está no segundo. Então, vocês vejam que isso é um assunto de máxima importância. Passo a pergunta, por favor. Nossa, a irmãzinha dela, kkk. Não tem problema não, Duda. É nossa professora, que frase muito verdadeira. Nossa professora, que frase muito verdadeira. Assim, obrigado, muito obrigado. Esse coisa aqui que eu estou mostrando para vocês, eu fiz questão de preparar, né, o assunto pela minha experiência. Eu estou discutindo com vocês um dado que é uma experiência muito importante. Outra coisa que eu acho que é. Então, a saúde tem que fazer parte dos nossos ideais, dos nossos projetos de vida. E o fato de sermos muito bem educados e cultos, esse amigo do meu pai, era um oficial do Exército, muito bem formado, um coronel, que geralmente tinha uma cultura, um homem de cultura, portão, que deu amor para não parar de beber. Entenderam bem? Então, não adianta. Se você não inclui no seu projeto de vida, no seu ideal de vida, né? Eu que sempre digo, gente, o problema não é vida longa, é vida útil. É vida útil, não é? É uma vida que vale a pena ser vivida, com alguma forma de saúde. Como é bom chegarmos numa velhice com o melhor nível de saúde. Não é? E eu vi muitos contemporâneos meus que, por abuso de esporte, por abuso de bebida, por abuso de comida, os que não morreram estão os bagaços. Os bagaços. Né? Excesso de esporte também acaba com as pessoas. Né? Você viu o Guga? O Guga tem problema seríssimo, já operou, inclusive, esse problema de bacia. O Pelé, jogador, atleta de futebol, hoje anda em cadeira de roda, anda de andador, por causa também de área de bacia, né? Então, notem que isso aí, né, é uma questão muito séria de ser resolvida. Então, o que eu queria colocar para vocês é difícil, entendeu? Que se o indivíduo traz uma ideia, vou repetir isso a vocês, essa ideia, posso contar um outro caso? E mais um amigo meu pai tinha uns grandes amigos velhos, e naquela época, criança participava muito dessas coisas, né, de adulto. Então, o dentista era da nossa família. A mãe dele era uma hipertensa daquela, sabe, bravíssima, mas uma senhora rebelde, diabética, tinha síndrome metabólica. Um dia o irmão desse dente, vai visitar a mãe, está sentindo um mau cheiro, mas um mau cheiro na casa, coisa horrível. Ele vai ver que os maus cheiros se exalavam mais precisando do quarto da mãe dele. Então ele vem ver, sente o cheiro do armário. Sabe o que a mãe dele fazia? Comprava carne seca, esse charque, esse pedaço de carne seca, e para os filhos não verem, ela botou junto à roupa, então cobriu com paletó, porque toda noite ela cortava. Isso é para eu ficar vendo televisão, eu fico tirando lasquinha. E PT comendo aquela carne salgada toda noite, vendo televisão, comendo carne salgada. Sabe por quê? Desde pequena, minha mãe, a gente comia muito isso aí, minha mãe dava a gente um pedacinho de carne para a gente ficar petiscando carne seca. Então era cultura, falando muito mais forte. Outro exemplo, na época do Projeto Rondon, os alunos meus foram no Projeto Rondon, e um aluno depois me contou que esteve num lugar com as crianças altamente carenciadas, carência proteica, uns quadros, sabe? E ele viu que eram famílias muito pobres, mas notou uma coisa muito interessante, que no terreno tinha frango, né? Os frangos punham ovos, e eles tinham também plantações, quer dizer, dava uma comidinha lá, dava para eles comerem direitinho.
Aí esse aluno disse assim, dona fulana, por que a senhora não dá o franguinho para o seu filho? Ele está com problema de proteína, o ovo. Ele disse, doutor, aqui, isso no Nordeste, Paraíba, interior da Paraíba. Criança pequena não pode comer ovo, não, que arrota choco. Criança pequena arrota choco. Né? Mas então faz o seguinte, a senhora mata um franguinho, faz um pratinho para ele e tal, a senhora tem, né? Pode botar um arroz, um angu, papapá. Não, esse frango, se a gente mata, a gente não pode, não tem renda, porque a gente vende esse frango. Você vê bem como é essa questão, como isso é sério. Isso é muito sério. Né? Esse conhecimento. E, repito, esse é um pobre do interior da Paraíba, um estado paupérrimo, mas eu estou falando de gente de muito bom nível. Vocês, futuros cardiologistas, futuros endocrinologistas, prepare sua paciência. E futuro pediatra também, porque mãe neurótica, mãe hipocondríaca, você não vai aguentar. É preciso ter paciência. Correto? Outro exemplo. Um jovem médico no interior do Ceará candidatou-se a prefeito, foi eleito prefeito e viu que ele poderia botar a mortandade infantil a níveis de zero. Né? Zero em termos de zero, não. Aquele nível aceite pela OMS. Ele começou a notar que a crendice era muito grande entre aquelas mulheres. A criança estava se esvaindo de diarreia, desidratando, levava para uma rezadeira, a rezadeira benzia, rezava, mas morria desidratada. Então, o que ele fez? Ele chamou as mães, ensinou as mães, então, a fazerem, as rezadeiras a fazerem o soro caseiro. Então, as rezadeiras, então ele arrumou garrafas para as rezadeiras jogarem o soro caseiro ali dentro e benzerem aqui, dizer, olha, agora dá para a criança uma colherinha disso aqui, desse soro caseiro. Só com isso, ele reduziu a níveis praticamente toleráveis propostos pela Organização Mundial de Saúde. Só para vocês verem o que é a cultura. E como é que você pode... Ele tomou carona na cultura e sabia que a rezadeira, a benzedeira, isso é muito comum. Quem foi do Nordeste sabe o que eu estou dizendo. É muito comum, né? Aquele tal de padim cisso lá no Ceará. É uma coisa incrível aquilo. Né? Incrível. Aquela crendice, aquela coisa. Desculpem, gente, mas tem limite. Mas... Então, notem que é por aí. Vocês enfrentam coisas incríveis, que é exatamente o saber aprender. E mais, olha o que eu ia dizer a você, não podemos tirar o paciente do seu contexto. Né? Você chegou lá, vai atender o saúde da família. Chegou lá uma senhora de coque, vestido comprido, manga até aqui, naquele verão carioca, por exemplo. Você já diz, é crente. Você vai cortar um dobrado para tratar dessa gente. Porque a voz, dito pastor, que na maioria é um bando de calhorda que pega dinheiro desse pobre todo, entendeu? É muito mais forte. Já lhes contei, por favor, diga se eu contei, porque eu não quero ser repetitivo. Eu lhes contei o caso da empregada da minha mãe, que se aposentou lá, trabalhou com minha mãe toda a vida, se aposentou? Já? Não. Ótimo. Ela começou, um dia chegou em casa da minha mãe, foi trabalhar de mãe, disse, mamãe, eu estou com muitas dores abdominais e eu evacuei sangue. Minha mãe se apavorou, disse, então você vai, por favor, ao médico. Anos e anos trabalhando para minha mãe, vai ao médico. Ela tinha todos os direitos, que tinha carteira assinada, então foi ao médico lá do SUS e tal. Né? Resultado, faz uma colonoscopia, ela tinha lá um tumor que o médico falou para ela e depois comunicou à minha mãe que era perfeitamente operável, tratável, que era curável, que ele dava todas as garantias. Ela vai ao pastor dessa igreja, isso Rio de Janeiro, tá, gente?
Igreja Mundial, sei lá o que, R.R. Soares. Isso é um calhorda. Quem seguir, desculpem, isso é um calhorda. Diz o pastor, não, irmã, faz isso não. Nós vamos aqui, Jesus vai fazer um milagre. Fez um milagre, sim. Ela aqui de um câncer operável, esse câncer avançou. A última vez que eu soube dela, ela está colostomizada, aquela colostomia irreversível, né? Muito debilitada. E depois, a última vez que minha mãe esteve com a irmã dela, também, minha mãe veio a falecer há 3 anos. Há 3 anos atrás, minha mãe encontrando a irmã dela, disse que... Há 2 anos que minha mãe faleceu. Há 3 anos encontrou a irmã dela e disse que ela estava muito debilitada, não estava conseguindo fazer nada. Quer dizer, são essas coisas que vocês vão enfrentar. Tá? Então, reparem que quando você tem um protocolo, você tem que ver, tá bem, eu tenho protocolo, agora quer saber quem é esse cara que está aí, quem é essa moça que está aí, quem é esse ser humano que está aí. E do contrário, você não atinge o paciente, porque ele traz essas ideias, esses conceitos que não mudam. Vocês entenderam onde que ele chegar, gente? Credo, coitado. É verdade. Uma pessoa docíssima, maravilhosa, chamada Ilma, nunca mais me esqueço dela. Espero que esteja viva, mas o sofrimento para ela é tão grande que eu acho que já se foi. São essas pequenas coisas. Como você vai convencer? É o que eu digo. Você tem gente de tomar carona na cultura deles? Né? Quem fizer psiquiatria é a mesma coisa. Né? Como é que é a psiquiatria? É o seguinte, você está dando remédio, seu paciente está progredindo, daqui a pouco o seu paciente vai para uma igreja dessa. Tem aquela amiga que não larga esse medicamento todo, fulano. Vamos fazer yoga, vamos fazer pilates. Pilates com antidepressivo, caminhado, é uma beleza. Tirou, eu sempre digo, para impotência sexual, nada melhor que um copo de leite gelado e um Viagra. Não tem igual. Não é? Vocês entenderam a piada? Não é piada, é uma brincadeira, estou mostrando a você. Não é? Compreende? Eu digo, então, essa questão aí de você enfrentar isso sempre. Né? Você tem que saber qual é. Esse descobriu que eram as rezadeiras. Você descobre o seguinte, uma maneira de não comer mais doce. Tem gente, eu quero dizer você, tem gente, sim, pobres, humildes, que realmente dão um show, até a classe boa, de tratar-se. Por quê? Tem um bom dimensionamento do seu corpo. Tem uma boa representação de si mesmo. Acredita em si mesmo. Uma pessoa que precisa viver, que tem objetivos na vida. Pois não. Eu penso exatamente igual a você. É complicado. Falou, Matheus. É muito complicado. Né? É muito complicado. Um outro ponto o que eu acho, então, é que saúde é um valor subjetivo. Saúde é um valor subjetivo. Né? É um valor subjetivo. Porque, como eu estou dizendo a você, existem pessoas que têm um conceito de saúde que submete-se à fome. Submete-se a uma miserabilização. No final, come pior que o miserável, para manter um corpo. Porque esse corpo, a questão de você ter um ideal do seu corpo, mas geralmente é o seguinte, eu quero ficar bonitinha, gostosinho, ou gostosinha e tal, para ser objeto de desejo do outro. E não é um corpo saudável, não. É um corpo objeto de desejo do outro. Né? Então, são dietas descabidas, dietas loucas. O homem é um ser omnívoro. O homem pode comer de tudo. Claro, tudo aquilo que é vamos dizer, como consagrado na sua cultura. Você não pode, no Rio de Janeiro, no Brasil, enfim, fazer uma dieta indiana. Porque a dieta indiana, quem come dieta indiana boa, é a boa classe média, porque o indiano, no geral, passa fome. Passa fome. Povo miserável. Miséria na Índia é uma coisa... Você não pode imaginar o que é aquilo lá. Cheira mal, uma coisa horrorosa. Né? Entendeu? Ah, não, agora eu sou vegano. Eu só como ervas do tipo tal, arroz preto. Desculpem, isso é uma frescura ilimitada, gente. Sabe? Você não tá
examinando seus condicionantes, né? Ô, Raquel, eu já vou ler sua coisa já já. Entenderam bem? Você está habituado a quê? Você está habituado a quê? A comer seu feijão com arroz, não é isso? Sua farofinha, seu vinho, cozido frito, seu bifinho de batata frita, né? Sua saladinha básica. Daqui a pouco você dá na cabeça, tira isso tudo, você é vegana. Tudo que se mexeu, eu não como mais. Você vai comer o quê? Ah, eu só como saladas de chuchu com quia, com não sei o quê. Você me desculpe, tá? Eu quero que vocês conheçam os longevos, tá? Eu quero que vocês entrevistem, como eu já tive ocasião de entrevistar. Gente 99, 104, 105, lúcidas conversando com você. Até um aqui de 96 anos. Você precisava ver a dieta deles. Tá? Essa dieta que eu falo a vocês. Tinha um que não sabia comer sem torresmo. 103 anos. Aí não. Porque agora a moda é, né? Eu sou a rainha, o rei do CrossFit. Eu levanto pneu, aí corro 10 quilômetros, pulo numa corda. Quando chegar a minha idade, meu filho, você é prato feito para ortopedista. Dói tudo. Aí seu problema é você junta tudo e joga fora. Nós não fomos planejados para isso. Bem, vamos lá. Raquel diz assim, numa igreja da minha cidade tem um casal que vai lá e eles não são muito bem abastados financeiramente e eles tinham muitos filhos, um atrás do outro, e as pessoas da igreja ajudavam eles com roupas e tal, mas quando ela ficou grávida do 5º filho, até o padre foi conversar com eles e não usar o método contraceptivo. Daí o padre que foi conversar com eles e tal, que não era bem assim, etc. Por fim, eles pararam no 6º filho. Complicado, né? É verdade. Você, por exemplo, métodos anticoncepcionais é uma dificuldade, gente. Sabe por quê? É comum se ouvir uma coisa, doutora, eu não vou tomar pílula, me bota muito nervosa. Ou então, mas a senhora não quer fazer uma ligadura? Tal? Não, minha mãe disse que se ele sair de casa, eu vou trair ele. Aí vamos ver, vamos conversar com o seu marido. O senhor poder fazer vasectomia? Não faço, não. Isso aí, um amigo meu me falou que se eu fizer isso, eu fico impotente. Olha. Né? Entenderam bem? Então, o que um país precisa, meus amigos? É investir maciçamente em educação. E educação não é beabá, bebê, não. Educação é isso tudo que eu estou mostrando a vocês. Hã? Eu saber que quando chegar na escola, eu vou comer em casa. Né? Se eu quiser ir ao banheiro, eu tenho um vaso sanitário, que minhas coisinhas vão cair no esgoto sanitário bom. Né? Mas não vou chegar em casa, não tem comida, aí eu vou ao banheirinho. O banheiro é um buraco que cai tudo dentro de um valão que compete com rato, mau cheiro. Aí você vai trabalhar essa gente come medicina. Tá? Bem, então, eu passo as perguntas, seja pelo chat. Estão entendendo o acompanhamento, aquele capítulo que nós estamos discutindo, o problema da saúde e os aspectos psicológicos da saúde. Falta ainda da doença e da dor. Nenhuma pergunta? Está claro isso? Thales Figueroa, tem pergunta? Karina Santos. Karina está bonitinha com esses óculos, tudo bem? Aparece mais gente. Cadê a Duda? Duda, aparece aí, Duda. Liga o microfone e aparece aí, Duda. Bem, então vamos lá. Um outro ponto que eu quero debater com vocês, deixa eu ver aqui no meu roteiro, para que eu não seja traído, né? Bem, é a questão do comportamento do seu paciente, né? Como nós podemos avaliar, em termos assim, dos aspectos psicológicos que envolvem... Aí, a Duda, tudo bem, Duda? Né? A Bia apareceu por aí hoje, a Beatriz? Cadê a Beatriz, a nossa representante? Está aí? Tem sido muito gentil comigo, tem me ajudado um pouquinho a divulgar as coisas. Então, exatamente essa questão, né? Como nós vamos avaliar essa coisa? Ver o papel de doente. Né? Quer dizer, tem um comportamento do doente que vai ser avaliado do ponto de vista do paciente
ele mesmo se avaliando, né? É aquele do ponto de vista do médico, né? Então, e mais ainda, qual é o papel que a sociedade atribui àquela doença? Né? Como a sociedade, os condicionantes sociais em que o indivíduo vive, vai ver aquela doença. Eu, uma vez, fui obrigado a socorrer um indivíduo que caiu numa calçada, numa crise epiléptica, e o povo a gritar, sai daí que essa baba pega. Aquela saliva, aquela coisa. Tive um jeito de segurar a língua do cara para ele não morder a língua. Eu botei ele num conforto para ele bater, esperando ele acabar de bater. Todo mundo querendo puxar o cara, levantar o cara. Quer dizer, é isso que eu quero mostrar a você, como isso fica completo. Então, eu vou mostrar a vocês, que eu separei aqui, eu diria a você que são 5 estados de comportamento do doente. Isso não é meu, é um autor chamado Surkman. É uma pesquisa de Surkman. Ele fez 5 estados, né? 5 onde você vai encarar o paciente. Eu vou botar aqui, tá? E vocês podem amanhã depois. Surkman, tá? Tem muitos chamam Sushman, Surkman, né? A pronúncia correta é Surkman. Esse CH tem isso de Surkman. Né? Então, o primeiro que o Surkman fala é muito interessante. Ele diz assim, estágio de experiência de sintoma. É o momento que o paciente vê que tem coisa errada com ele. Então, chamamos estágio de experiência de sintoma. É o primeiro que o Surkman propõe, né? Que é um estágio em que eu disse, peraí, eu estou com uma dor aqui, sabe? É uma dor assim. Então, o indivíduo já começa a ver esse momento é importante. Mas vocês vão ver, daí até ele ir a médico e se tratar, vocês já viram quantos problemas podem ocorrer em termos do conhecimento que ele tem, etc. Né? Ele pode estar com um caso grave ali, mas um amigo dele diz, nada disso, meu primo tinha isso, passou a tomar um chá de não sei das quantas, tá ótimo. Aí, quando você for ver, o cara está com um problema muito mais sério do que ele. O segundo estágio é exatamente o estágio que chama de acomodação, né, ao papel de doente, porque nós estamos avaliando o papel de doente em vários estágios. Né? Então, seria a acomodação ao papel de doente. Nessa acomodação ao papel de doente é o seguinte, é quando ele agora, além de ter tido esse dor aqui, ele reconhece realmente que ele está doente. Né? Devido à persistência da dor, né? Alguma coisa qualquer, ele percebe que está doente, ele reconhece, né? Então, o indivíduo reconhece que está doente. Esse ponto aí é sensacional, mas repito, né? Para vocês que estão aí, com as carinhas que eu estou vendo aqui, pelo menos do Taj, da Duda e da Karina, não se iludam. O fato dele assumir que está doente, até se tratar, ou então até atender às suas prescrições, vai ser. De lá é uma distância enorme. Certo? Então, um outro ponto. Essa Duda é a filha de um casal que eu conheço, a Maria Eduarda, é? É a Duda que eu conheço aqui de Vassouras? Não, né? Não, né? Eu sou de Vassouras. Mas você não é a filha daquela irmã da Kátia? Não, sou filha da Dani, enfermeira. Filha da Dani, assim. Se fosse filha da Kátia, que é a nossa professora aqui na área de biologia, dá uma também, microbiologia, para dar coisa. Bem, até aí vocês entenderam bem. Aí vem o terceiro ponto, né? É quando ele agora vai ter, segundo Surkman, é o estágio que o Surkman vai chamar do papel do paciente dependente. É no momento que o paciente agora tem um papel de dependente. Ele vai precisar que alguém cuide dele, né? Ele vai precisar de cuidados. Então, é um momento que eu acho até bastante interessante, né? Mas o que ele faz? Ele transfere todo o controle da doença dele para o médico. Então, é o médico que vai ser responsável para tratá-lo. Ele é incapaz de fazer aquilo que eu mostrei. São duas opiniões, dois pontos de vista. Médico e paciente. Devemos ter ali um acordo, que do contrário não vai dar certo.
Então, a ideia de eu ter um estado de dependência é esse. Doutor, olha só, eu estou com minha dor aqui, mas olha só, o senhor tem que me tratar. Agora, é o que eu digo. Assumir o tratamento, que é uma coisa que até agora, você veja bem, que o Zuckerman em nenhum momento vai mostrar a vocês uma coisa assim, o senhor está solicitado a ficar curado. Ele vai mostrar o papel de doente, né? E nesse estágio que eu acho que é muito interessante. Então, ele acha o seguinte, o doutor vai curar. Então, ele tem duas opções. Ou ele segue o tratamento corretamente, o que será muito bom nesse momento, né? Ou não. Eu acho que quando você chega e transfere para o médico a responsabilidade de te tratar, e não é dar a ele, sim, dar a ele a confiança sua que ele vai te tratar, e no momento que ele passa a te tratar, você confia naquele coisa e segue a prescrição, né? Isso vai ser fantástico. Mas nós lidamos o quê? Com diferentes personalidades. Com pessoas, como eu digo a vocês, extremamente... Assim, a Beatriz apareceu. Cadê a Beatriz? Ela sumiu de novo. Mas, sabe, então... Aqui, professor. Acho que você tem que passar a câmera para o lado, que daí dá para ver todo mundo, eu acho. Não sei mexer também, não. A sua câmera, a minha. A câmera que é fixa. A minha, é. Sim. Mas, sabe, você é de que cidade? Com esse R aí, você é de onde? Taubaté, São Paulo. É que esse professor corta, daí é tipo Taubaté mesmo. Mas, então, eu pergunto, estão acompanhando o raciocínio? Gente, eu não peço muito isso em prova, não. Tá? Teoria de Zuckerman, citar, não. Eu quero que vocês levem essa ideia, porque depois, quando a gente falar de dor e tal, para encerrando a aula, vocês vão ver que vocês têm um raciocínio excelente a respeito disso. Então, notem que são duas saídas. É possível, sim, que eu transfira a responsabilidade. Eu fui ortopedista, né? Eu estava com dor, que seja, uma dor séria que seja, que você vai a coluna mesmo e tal. Eu fui a ele, não o conhecia, mas foi ele com a ideia seguinte: eu deixo você à vontade para me tratar. Na minha cabeça, eu não sei. E ele me trata com muita atenção, uma pessoa que trabalha um tipo de relacionamento muito bom. Então, o resultado, eu assumi o tratamento. Ele me indicou qualquer fisioterapia, né? O exercício físico eu não dispenso, etc. Isso sim. Agora, é porque eu tenho o quê? Uma representação do meu corpo. Entende? Eu não quero durar, eu quero viver com qualidade. Né? Correto? Agora, se eu estou numa cultura de que primeiro eu vou a médico, essa dor aqui não é nada, daqui a pouco eu estou assim. Né? Então, é isso. É uma coisa que é muito comum vocês observarem, então, essas possibilidades. Um outro ponto, quer ver? Que eu acho que é interessante, que aqui ele fala muito bom. Estágio de recuperação ou reabilitação. Né? Nesse momento, estágio repito para você, recuperação ou reabilitação, é quando o cliente, o paciente diz ele assim, tomada de decisão de abandonar o papel de paciente. Né? Então, você note bem que, nesse momento, o indivíduo agora está se recuperando, tal, ele quer sair desse papel de paciente, ele quer sair do papel, quer ser agora uma pessoa que está recuperada, está tratada, mas isso aqueles que seguiram. Porque, do contrário, vai ser o seguinte: eu não me trato, mas procuro médico. Toda vez que eu vou ao médico, ele me prescreve, eu não tomo remédio. Então, isso pode haver também. Esses 5 pontos, né, que no final são 4, no final são 4, né? Então, é importante vocês observarem, eu falei 5, mas são 4. Ou eu numerei errado? Não, está certo. Eu segui exatamente conforme o Zuckerman, apenas adaptei aqui a coisa que ele fala com muita mais coisa. Né? Então, uma outra coisa que ele coloca muito bem, ele coloca o seguinte: no comportamento e papel de doente, contam experiência anterior à doença. Qual é o meu papel? Qual a experiência que eu tive anterior a essa doença? Eu era um homem saudável, eu era um homem com alegria de viver, né? Mas agora o senhor me diz que eu estou com uma pressão alta, o senhor faz exame, eu estou com carótida entupida, aorta entupida, entendeu? Era um momento, então, que você pode realmente aí
vê que essa experiência anterior conta muito, né? Essa é a mania. Agora, se ele diz assim, pô, doutor, é isso mesmo, mas vem cá, eu tenho tratamento, eu preciso fazer dieta, o senhor acha que a cirurgia corrige? Eu falo, não, o seu problema não é tão grave assim. Aí, né? Um faz com aquela cara, não é tão bom, agora estou tão mal, agora eu vou continuar porque eu não vou me tratar. Não, se ele toma posição, não, eu agora vou me tratar. Né? Eu tenho um amigo que era desse tamanho, comia o mundo, teve um infarto, isso há uns 20 anos, está vivo até hoje, mudou a vida dele completamente. Né? Passou a seguir, agora tem gente que não faz isso não. Correto? Então, é o que ele fala aí. Repito a vocês, experiência antes da doença. Como o indivíduo antes da doença era, e agora o que pode. Quanto mais o objetivo ele tem na vida, quanto mais ele se lança no mundo com muita vontade de viver uma vida produtiva, melhor será isso. Né? Agora, tem gente que a experiência é uma impregnância cultural muito grande, que médico não sabe nada, médico é uma porcaria, que medicina é bobagem, que remédio para enriquecer o laboratório, e no final cria problemas para si mesmo. Um outro ponto que ele coloca também é a influência da cultura sobre o relato de sintomas. Tá aí. Isso eu falei desde o início. É essa cultura. É a cultura. É a cultura. Correto? O indivíduo, então, em primeiro lugar, tem uma boa representação de si mesmo e a cultura. E qual é a cultura? Um conhecido meu, olhe bem o que é a cultura. Estava com umas dificuldades de urina, um homem até jovem, dificuldade de urinar. Foi a um clínico médico, olha só, eu vou recomendar você a um urologista, porque era bom você fazer os exames especializados. Aí ele perguntou ao clínico, isso ele me contando como grande vantagem, você precisava ver a postura de machão dele. Perguntou ao clínico, doutor, eu vou levar dedada? Olha que coisa chula, né? Ele disse, exame de toque, não, que ele diz, eu vou levar dedada. O médico, olha, é possível, vai fazer um PSA, vai ter um exame de toque. Não vou, não. Aí eu contei para o médico lá, eu morro de câncer, mas não levo o dedo. Não, é você. E quantos morrem por isso aí? Quantos morrem por isso que vocês estão vendo aí? Né? Tá certo? Então, é só para quase fechar, não é? E uma outra coisa, o relacionamento da doença com os processos, agora é interessante. O relacionamento das doenças, e esse aqui não é de Schumann, viu? Isso aqui é meu agora. O relacionamento das doenças com os processos familiares. Como é que eu fico na família doente? Será que a minha hipertensão arterial não vai ser boa para ter benefícios secundários? Anotem, benefício secundário, ganho secundário é isso. Eu usar a doença para manipulações, para ganho. Ganho secundário. Sabe que eu não vou, por exemplo, com a minha hipertensão agora, ter assim uma colher de chá lá, né, da família? Minha mulher vai querer que eu lave lá o quintal, dizer, não, eu estou com hipertensão. Ou então, a minha filha que estuda medicina vai sair com o namorado, eu não suporto o namorado dela, eu vou dizer para ela assim, filho, papai está bem hoje da pressão, mede aí. Aí a filha mede e está um pouco alta. Aí ela telefona para ela, não vou não, porque tem que falar com o papai, que ele não está passando bem. Então, camarada, essas relações familiares existem, né? E são coisas que são muito importantes de serem observadas. Né? As relações familiares também, quando o indivíduo vai sofrer agora, sim, a necessidade da cooperação familiar. Né? Ele vai ficar mais dependente, ele vai ter uma dieta muito especial, tudo isso, essas relações. Você vê quantas coisas, né? Quando a gente avalia aspectos psicológicos da doença, do doente, quantas coisas envolvem. E muitas vezes, agora você vê o início da aula, quando eu falo da medicalização, muita gente acha que medicou, está tratado. Não está, não. Olha o exemplo que estou dando aqui desde o início da aula. Correto? E, para finalizar, eu vou mostrar a você agora uma coisa interessante. Então, vocês vejam, o que eu estou mostrando é o seguinte.
o paciente, a questão que vocês devem estar lembrados de uma hora que eu falei sobre subjetividade, a questão da subjetividade, da personalidade do indivíduo é tudo, sabe? Por isso que no curso médico hoje, o aluno tem que estudar humanidade, tem que estudar essa parte, porque é fundamental hoje você conhecer melhor o homem, né? Para que você não passe a medicalizar a pessoa. E agora vamos falar da questão da dor, né? De forma bem simples. Eu mostro sempre a vocês que a reação à dor é uma reação subjetiva. Uma mesma lesão que pode causar um tipo de dor, a maneira que o indivíduo vai interpretar essa dor, vai sentir essa dor, é uma coisa muito dessa pessoa. Existirá dores, por exemplo, que o indivíduo obtém um melhor resultado porque ele vai tratar dessa dor. Ele vai buscar um meio de tratar. Quando esse indivíduo tem essa carga é cultural de que não vale a pena se tratar, que qualquer coisa cura, tomando um chazinho tal ou qual cura, fica mais difícil. De modo que também a dor tem um dado muito importante, é quando o indivíduo tem a dor crônica, né? É um tipo de dor, por exemplo, eu cito sempre os pacientes com fibromialgia, que são pessoas que estão sempre com dores e se queixam muito, então são alvos de deboches familiares. Olha a relação com família de novo aí, né? Aquela mulher que sente muita dor, é chamada de Maria das Dores, né? Chega de se queixar com amigos, depois esse cara é chato, pô, bobagem, só de dor. Você tá, sabe? Então, ninguém dá uma certa atenção. É uma maneira de você observar, então, que a dor precisa ser muito bem trabalhada e interpretada. Existe a dor também, que é ganho secundário, né? Eu, com dor, posso faltar ao trabalho. Faltar ao trabalho. É muito comum o sujeito fazer da sua coluna um meio de folgar, de ganhar 3 dias de trabalho para não trabalhar, né? 2 dias, ficar em casa. Então, a maneira como o indivíduo vai ver a dor é muito de ordem, muito subjetiva. E é claro, evidente, que eu sempre digo, existem as dores causadas pelo emocional, né? Que é um dado mais psicossomático. Existem dores que atacam o emocional, atacam, né, o psiquismo do indivíduo. Então, são duas vezes. Então, eu posso ter uma dor meramente emocional. Né? Uma dor lombar, por exemplo, que é em função de estresse, etc. Mas eu posso ter uma dor crônica que me desgasta, que mexe comigo. Toda dor, por exemplo, existem pessoas que têm quadros de dor que não são emocionais, são em função de lesões, e toda vez que essa pessoa sente muita dor, ela tem um desgaste emocional muito grande, né? Sente-se desamparada, sente-se deprimida, etc. Ficou claro a questão da dor? Então, a dor vai ser interpretada desta forma. Então, a maneira como o indivíduo vive a dor é fundamental. De modo que você diz assim, olha, esse quadro não dói não, né? Isso que você está sentindo é outra coisa, mas isso não dói. Cuidado, porque ele pode estar com a dor, ele pode estar sentindo essa dor, que você acha que não vai doer tanto. Tá bom? Então, eu vou agora pedir a vocês o seguinte, que na semana que vem nós vamos entrar em outro assunto, tá? E vamos, assim, tendo material. Eu passo a vocês perguntas sobre o assunto, conclusões. Alguém quer concluir esse assunto? Alguma conclusão que vocês chegaram desse assunto? Tem alguma coisa que vocês viram assim? Eu cheguei a concluir que alguma coisa tem que concluir assim? Hein? É um assunto que parece um assunto meio pesado, né? Meio hermético. Não, é um assunto muito dinâmico, né? Se vocês pensarem nessa questão de como é interessante demais aquele indivíduo que chegou ali para você atender, como tem muito mais coisa que a própria doença. Às vezes tem mais coisa que a própria doença. Né? Acho que está tudo suave. A doença é muito diferente para cada pessoa. Né? Exatamente. Está muito bem explicado, segundo Mateus, já que essa questão de falar o nome da dor é muito cultural. Exatamente. Você falar uma coisa interessante, é muito cultural, né? Muito cultural.
É igual a dor do parto, né? A famosa dor que a mulher sente no parto. Umas gritam, urram, outras sequer manifestam. Né? Depende. E isso tem muito aqui. Acho que o senhor já falou sobre muita coisa boa a respeito desse assunto. É importante que a gente compreenda e não julgue. É uma compreensão muito forte. Né? Então, é como eu digo, você, o médico tem essa missão. Né? Porque muitas vezes você acha o seguinte, quer ver? Olha só que eu vou contar, para fechar. Né? O pediatra do meu filho mais novo, né? Meu filho mais novo. Mais novo dos rapazes, que tem depois mais gente aí. Então, um dia chegou para mim já de professor. Muito bem formado pelo UERJ, um cara muito pelo FRJ, fez mestrado, tudo em pediatria. Engraçado, o senhor sabe que eu tenho atendido criança aqui com carência alimentar, carência proteica grave. Eu digo, como? Agora eu quero dizer onde esse médico atendia, tá? Esse médico atendia na Barra da Tijuca. E a clientela dele é aquele pessoal, aqueles condomínios. Né? Eu, seu, claro. Os condomínios não. Tudo classe média, que você supõe educado, etc. Mas como assim? Aí brincou. Sabe o que é, professor? Essa lenda de que o Danoninho vale mais que um bifinho. Na época tinha uma propaganda assim. E acreditar, sabe o que, professor? Que um sanduíche, um hambúrguer do Bob's substitui uma refeição. Então, ele estava atendendo crianças de boa e alta classe média da Barra da Tijuca, com carência compatível com crianças, talvez, em áreas muito pobres, muito carentes. Vejam vocês, ouviram onde eu quero chegar. E era verdade, porque às quintas-feiras eu tirava uma folga rápida, ia comer ali no McDonald's do Barra Shopping. O McDonald's está assim para fora. E toda vez que eu ia lanchar, eu achava uma coisa muito engraçada. Era um monte de mães com uniforme de ginástica que saíram das academias e iam buscar seus filhos na escola. Mas não levavam os filhos para casa para jantar, iam comer lá. Tal. O doutor, aliás, pareceu com 43 anos. O Estevão, o nome do médico, um infarto agudo matou o João. Aí eu me lembrei do que ele disse. Estava um monte de crianças com uniformezinho da escola, todo mundo comendo o lanche do bofe, volta de 5h30, 6 horas. A moça chega em casa, toma banho da academia, não tem jantar, porque não precisa fazer jantar. Entenderam? E eu digo assim, não, isso é um julgamento errado. Mas aquelas mesmas mãezinhas, aquelas mesmas criancinhas, toda quinta-feira que eu tinha essa folga para ir lanchar lá, que eu lanchava, às vezes, eu lanchava muito McDonald's, que eu não comia, eu tomava aquele sorvete deles lá, uma coisa qualquer, né? Às vezes um hambúrguer. Então, você vê que era muito compatível com o que o médico disse. Então, agora é o chat da presença aqui. Agradeço a vocês. Sexta-feira, tudo volta. Dia 16, vamos ter uma revisão da matéria. E eu quero que vocês estão anotando todos os esquemas aí, vejam bem o que está faltando. Pode, uma pessoa, podia me falar o que foi dito assim, para passar, tá bom? Bom final de semana, você paz. Shalom. Tchau. Tchau, professor. Bom final de semana. Bom final de semana para todos vocês. Obrigada, professor. Obrigado, tchau, queridos. Tudo Tchau, de bom para professor. vocês, viu? Tudo de bom. Tchau, Professor, tchau. ótima. Tchau, tchau. Um abraço a vocês todos. Tudo de bom. Um abraço, meu querido. Tudo de bom. Felicidade para vocês todos. Falou, professor. Até a próxima. Muito obrigado. Até lá. Abraço, professor. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês todos. Tchau, professor. Beijo. Tchau. Tchau, professor. Aula muito Tchau, boa. tchau. Muito obrigado, viu? Reflitam sobre esse assunto de hoje. Esse assunto é muito bom lá para o PAP. Tchau. Valeu, professor. Aula muito braba. O som foi ativado. Um abraço a todos vocês. Vou desativar o som. Sai